gente! Hoje é dia 30 de junho, último dia do mês de junho. Vamos aqui para o estudo número 2, né? A gente tá, o último, né, o vídeo que eu falei, a gente tá falando sobre a Bíblia, tá bom? Esses primeiros estudos é só sobre a Bíblia, tá? De maneira simples, resumida, né? É fácil de entender, não é difícil, tá bom? Então vamos lá para a gente não perder tempo? Então vamos lá. A última a leitura que eu fiz foi aqui, né? Falando que a Bíblia foi escrita por várias pessoas, tiveram vários autores em várias épocas, né? Várias culturas diferentes, né? Lugares diferentes, né? Então, mas eles tiveram a mesma diretriz. Olha só, porém o que mais chama atenção é que mesmo com toda essa diversidade, porque uns escreveram no deserto, outros escreveram na prisão, né? Que nem Paulo escrevia a carta, as epístolas, né? São cartas na prisão. E que mesmo com todas essas diversidades, o resultado do trabalho da escrita desses homens foi harmônico, né? Ou seja, tiveram ali uma harmonia, não se contradisseram uns aos outros, né? O assunto escrito. A única explicação plausível para que aconteça essa unidade é que sempre, né, houve ali uma mente de diretriz por trás de toda a revelação escrita. Apesar de todas as diferenças culturais e intelectuais e da extensão de tempo que separa os autores bíblicos, a Bíblia Sagrada apresenta unidade, ou seja, ela é única, né? O assunto é único, é sobre um assunto único entre eles, né? Não teve ali um falando uma coisa, outro falando outro. Sim, tiveram acontecimentos diferentes, mas a base do assunto era único. O Antigo Testamento é uma história redentora que lança o fundamento sobre o qual o Novo Testamento se edifica. Ou seja, o Antigo Testamento lança, né, o assunto sobre o Novo Testamento que iria cumprir, né? O antigo olha para frente, o Antigo Testamento sempre está apontando para frente. O Novo Testamento está cumprindo, né? Olha para trás, para o evento central de toda a história para se cumprir, e se cumpriu. A morte do Messias, Jesus, é o tema central de toda a Bíblia. Ele mesmo tinha consciência disso. Se você pegar a sua Bíblia, como desde o início eu falei, assim, quando a gente começar a fazer esse estudo, para você pegar a sua Bíblia e deixar bem aí do teu lado, o seu smartphone, para você estar acompanhando, tá bom? Que vai estar escrito a mesma coisa que está aqui, né? Então eu queria que você sempre tivesse tudo que você ouvir, veja se está baseado na Bíblia, tá bom, gente? Não é nada assim parcial, tá bom? Sim, que está escrito na Bíblia, é isso que eu faço questão de dizer para você. Na sua Bíblia, se você ler, vai estar escrito em 5,17, Jesus falando para os discípulos: não penseis que vim destruir a lei e os profetas, né? Mas eu vim cumprir. Qual profeta Jesus estava falando? É exatamente isso que eu acabei de falar. Os profetas do Antigo Testamento, que estavam falando lá sobre ele, né? E Lucas, pega aí sua Bíblia em Lucas 24, 27. Lucas 24, 27. Em Lucas 24, 27, capítulo 24, peraí. O Evangelho de Lucas 24, 27, vamos lá. Ele está falando assim: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhe que dele se achava em todas as escrituras. Olha, em todo o Antigo Testamento Jesus está falando. Começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhe que dele se achava em toda a escritura. Jesus está falando, olha, lá no Antigo Testamento está falando de mim o tempo todo. Olha, gente, que maravilhoso, né?
5,39, pega sua Bíblia e abra aí em João 5,39. Jesus vai estar falando assim: examinai as escrituras, né? Examinai as escrituras, porque ela que testifica, né, de mim. Ela que vai dar testemunho de mim, não é? Examinar as escrituras, porque você vai ver que dela vai estar te ajudando, né? Vai estar te ensinando a levar você para a vida eterna, a você conhecer, né, a Jesus, que vai através dele você vai ter a vida eterna, porque são elas que dão testemunho de mim. Aí Jesus está falando, examine as escrituras, quais? O Antigo Testamento, gente. Tá bom? Então, é muito importante a gente saber dessas coisas, porque o Antigo Testamento, ele é muito, muito, muito importante, porque o tempo todo ele fala do Messias que haveria de vir, né? Então, é muito importante a gente saber dessas coisas. Em Hebreus 10, 7, vamos lá ver? Hebreus 10 e 7, achou aí? Então eu disse, eis-me aqui, no rolo, né, do livro está escrito de mim. O rolo quer dizer que era no pergaminho, que antigamente era um rolo, né, eles abriam assim, né, e lia lá as escrituras, né? No rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a sua vontade. Então Jesus disse, eis-me aqui, né? Ali na carta de Hebreus, Paulo está lembrando de que Jesus disse. Então a Bíblia também apresenta a unidade em seus ensinos. Jesus disse, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Aí está escrito aí na sua Bíblia, João 17 e 17. A Bíblia é a verdade de Deus, a coerência é o único meio de examinar a verdade, mas um dos principais, né? Os promotores públicos dizem que uma mentira raramente se sustenta quando examinada com profundidade. Ela vai ser desmascarada, né? Por ter uma mente divina, de uma coerência absoluta por trás de seus ensinos, a Bíblia não contém contradições e nem erros. Ela está certa em todas as suas afirmações. Nenhuma descoberta arqueológica jamais contradisse qualquer informação dada pela Bíblia. Ela comprovando assim que ela é inerrante e infalível. A clareza da Bíblia Sagrada, né? Depois de entender a composição, a inspiração, a autoridade e a unidade da Bíblia Sagrada, cabe uma pergunta extremamente importante. Toda pessoa consegue ler e interpretar as Escrituras? Vamos ver aqui. Há dois extremos perigosos em relação à resposta dessa pergunta. O primeiro é aquele que afirma ser totalmente desconhecido à pessoa comum o significado das Escrituras. Essa primeira posição restringe o entendimento das Escrituras a um grupo de especialistas em interpretação bíblica. O segundo extremo, igualmente perigoso, é a da clareza absoluta das Escrituras, isto é, não existe nenhuma parte difícil de entender na Bíblia, todas as partes são fáceis. Não é verdade, tem parte difícil, né, de ser entendida. Esse segundo grupo considera-se tão capaz que ajuda de mestres, pastores ou professores, pessoas teoricamente preparadas. É totalmente descartado. A exemplo do primeiro extremo, esse também é falho. Afinal, a respeito de que Paulo escreveu, o próprio apóstolo Paulo afirmou que, segundo Pedro 3,16, lê aí Pedro 16. Pega a sua Bíblia aí, segundo Pedro 3,16, para a gente compreender melhor, tá bom? Então, aqui está escrito assim, como faz também em todas as suas epístolas, algumas versões está escrito em suas cartas, porque epístolas são cartas, né? Nelas falando acerca dessas coisas, mas quais há pontos difíceis de entender. Pedro está se referindo às cartas de Paulo, que
indoutos, ou seja, que alguns pessoas inconstantes, né, torcem, que acaba torcendo, não entendem e acaba torcendo essas cartas, como fazem também com as outras escrituras para sua perdição. Então, olha, esses dois extremos aqui, na verdade, está falando de dois extremos, não é de qualquer maneira, né? E também não pode restringir, né? Achar que só pessoas assim, bem assim, mestres, né? Que pode. Não, tem muitas pessoas que não. Tem que ser meio termo, né? Pessoas que realmente têm um coração aberto para a palavra de Deus, aberto para fazer a vontade de Deus mesmo, senão, né? Os dois extremos são perigosos, nós devemos evitá-las, tá? Então, não podemos tirar a Bíblia, né, de pessoas que têm interesse em aprender, em ler, jamais, tá? Então, a doutrina da clareza da Bíblia Sagrada ensina que toda pessoa tem o direito de ler e interpretar a Bíblia, a palavra de Deus. Entretanto, esse direito não exclui a necessidade de haver estudiosos na igreja. Atos 8, 30 e 31. Vamos ver aqui se é verdade mesmo. Atos 8, 30 e 31. E correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías. Esse episódio aqui, Felipe estava ali no lugar e viu que um eunuco estava estava lendo uma carta, né? Esse mordomo, né? Era de Candace, né? Rainha dos etíope. E então ele estava lendo ali. Felipe viu que esse homem estava lendo ali uma parte de Isaías. Aí e o Espírito Santo falou para Felipe, vai lá e orienta ele, né? E Felipe correu ali e viu que ele estava lendo Isaías. Aí Felipe perguntou para ele, você entende que você está lendo? Né? Você entende que você está lendo? Aí o etíope, que é aquele homem, né, respondeu, mas como que eu poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou Felipe que subisse com ele e se sentasse, né? E ali Felipe começou a ler, né? Ora, a passagem dessa escritura que você está lendo, que ele estava lendo era aquela parte onde fala assim que ele foi levado como ovelha ao matador e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim ele não abre a sua boca. Esse eunuco, esse homem, estava lendo justamente a parte que falava de Jesus. E Filipe explicou que aquele cordeiro simbolizava, estava apontando que era o Messias, que é Jesus, né? E ele explicou tudo para aquele homem. Então, há momentos que a gente precisa um do outro, né? Para aprender. É que a gente está fazendo aqui. Para mim estar fazendo isso, eu também estudei, tá? Passei por todos os processos de estudo, de entendimento, de questionamento, senão eu jamais estaria fazendo, tá bom, gente? Estaria compartilhando com vocês. É porque realmente eu estudei. Eu não falei assim, nossa, sabe de tudo? Não, eu estou aprendendo, né? Nós estamos aqui compartilhando. E então a gente precisa um do outro. Por isso, leia, medite na Bíblia, peça sabedoria ao Senhor para entender. Esse homem estava lendo, né? E ele pediu, eu tenho certeza que Deus ouviu aqui um anseio do coração, um desejo dele de entender a Bíblia. E quando você tem esse anseio, essa vontade de aprender, Deus vem com providência e ajuda você a entender. Mas tem que abrir realmente o coração, né? Abrir mesmo para Deus. Aí Deus vai, com certeza, estar orientando, né? Então, ensina que toda pessoa tem o direito de ler e interpretar. Entretanto, esse direito não exclui a necessidade de haver estudiosos. Por isso, leia, medite, né? Peça sabedoria ao Senhor para entender. Tiago 1:5. Vamos lá, Tiago 1:5. Tem uma promessa maravilhosa aqui, ó.
Tiago 1:5. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente e não censura, e será dada. Então, isso é um presente de Deus, né? Que Ele nos dá sabedoria no momento que nós precisamos. E Deus faz essa bênção, né? Essa sabedoria para a glória e honra que o nome dEle, né? Para ser continuamente glorificado nas nossas vidas. Então, é possível aprender os princípios básicos da fé cristã ao ler a Bíblia, sobretudo quanto à salvação em Cristo Jesus, né? Se porventura você se deparar com algum texto difícil de interpretação, solicite a ajuda de alguém, né? Eu mesma sou péssima, né? Eu pergunto, eu questiono, eu argumento, eu quero entender, né? Porque essa Bíblia é a carta do Criador para nós e eu quero entender sempre, né? Então, até Deus vai preparar alguém para explicar melhor, a fim de que a palavra de Deus não seja distorcida, tá bom? Como aqui que a gente leu aqui, segunda carta de Pedro, né? Segundo Pedro 3,16, que realmente há pontos difíceis de entender. A Bíblia não é meramente um livro teórico, com regras antiquadas, com normas superadas. Ela é um livro prático que traz princípios aplicáveis às pessoas de todos os tempos e lugares. Por tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, em Romanos 15:14. Romanos 15, versículo 4. Lê aí, Romanos 15, versículo 4. Romanos 15, versículo 4. Porquanto tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela constância e pela consolação proveniente das Escrituras tenhamos esperança, né? Então é muito importante. É para nosso ensino que foi escrito. Não se trata de um texto morto, que está lá à toa, só na teoria. Não, gente, é para nossa prática, é nossa regra de fé e prática, né? Que desperta curiosidade apenas por fazer parte da história. Não, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela estimula a mente, alimenta a alma e satisfaz o coração, né? Como está escrito lá em Timóteo, que toda escritura é inspirada, né? Que a gente leu aqui no começo, né? Que ela é apta para ensinar, que está escrito aqui, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, ela é uma regra de fé e de prática também, não é só ficar aberta lá no Salmo 91, a Bíblia não é um amuleto. Não, gente, de maneira alguma. Ela é uma regra de fé e de prática. Prática é praticar o que está escrito, que a gente aprende, a gente vai praticar, né? Então, existe essa diferença. A Bíblia é útil e proveitosa por dois motivos. Em primeiro lugar, porque ensina a doutrina certa, né? O texto, segundo Timóteo, mostra que a Escritura Sagrada é para ensinar a verdade. Conforme eu acabei de ler aqui, a Bíblia é a única fonte de doutrina, contudo é preciso estudar com meditação e praticá-la com seriedade e reverência. O apóstolo João afirma em Apocalipse 1:3, se você pegar aí, vai estar escrito assim, Apocalipse 1, versículo 3, né? Bem-aventurado aquele que lê, e as que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Para que nós não ficamos aí ouvindo coisas de um lado, alguém está falando que vai acontecer isso, olha, estão falando que vai acontecer, olha, tá falando que lá lá nos Estados Unidos vai acontecer isso, entendeu, gente? Para você não ficar aí, como falam, ventos de doutrina, né? Não, ventos de ensinos errados. Então é preciso entender, aquele que lê, né, as palavras dessa profecia e guardam as coisas, né, que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então você vai estar firmado na Bíblia, mas é o que a pessoa está falando, está escrito na Bíblia. Eu não preciso de ficar aí, né, achando que isso é novo. Não, já está escrito. Tá bom? Isso é muito importante, gente, para não ficar acreditando em tudo que falam por aí, tá? A gente vai terminar por aqui, porque já tá dando tempo. Aí a gente continua no próximo, né? Na sequência, a gente vai estar continuando, concluindo o assunto aqui sobre a Bíblia. Se você tiver dúvida, coloca aí que a gente vai estar compartilhando também, tá bom?
Um grande abraço e até o próximo estudo, tá? Deus abençoe, em nome de Jesus.